Todo mundo sonha em ter um closet, né? Principalmente as mulheres. Um espaço para poder guardar as roupas, os sapatos, acessórios, maquiagens. Então eu separei nesse vídeo algumas dicas para você montar o seu closet e também as medidas mínimas que você precisa para que ele seja funcional. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Tainara Almeida, arquiteta e urbanista. Toda sexta-feira eu trago um vídeo novo com um tema diferente. Então eu só vou te pedir que você já se inscreva aqui no canal e ative também as notificações. Eu quero começar quebrando um tabu. Infelizmente, muita gente acha ainda que o closet é um espaço muito grandioso, só para classe social alta, e não tem nada disso, tá? O closet nada mais é que um conjunto de armários ali reunidos num ambiente só. Pode ser dentro do seu quarto, pode ser num quarto que você tem aí na sua casa vazio, não tem problema, tá? Então, se você ainda tem essa mentalidade que closet é uma coisa muito chique, só para quem tem muito dinheiro, eu vou te mostrar nesse vídeo que não é assim. Existem várias formas de você montar e organizar um closet. Você pode ter todos os armários sem portas, dessa forma suas roupas, seus sapatos, seus acessórios, vai ficar tudo à vista. Então, se você é uma pessoa muito organizada ou que realmente gosta de chegar e já ver tudo ali, onde que tá cada coisa, pode ser uma boa opção para você. Eu só te aconselho que tenha pelo menos uma porta fechando o ambiente, fechando o closet, por questão de proteção mesmo, sabe? De poeira, de sujeira dentro do seu armário. Ele pode ser também todo fechado, todos os armários com portas, que podem ser de correr ou podem ser de abrir. Eu não tenho muito uma preferência, sabe? Eu acho que vai muito do seu dia a dia, da sua necessidade, do seu espaço, né? E você vai analisar qual tipo de porta que vai te atender melhor. Não tem problema também você mesclar. Em um armário você coloca a porta de abrir, no outro armário você coloca a porta de correr, não tem problema. Eu só te aconselho que aí nesse caso você use o mesmo puxador na porta de correr e na porta de abrir. Essas portas, elas podem ser todas de MDF, o mesmo material aí do seu armário, né? Como eu sei que vocês gostam de saber muito de custo, se ele for todo branquinho, você vai ter um custo menor. Agora, se você não quiser todo branquinho, você pode usar a porta, a parte externa, né? No MDF de outra cor, da sua preferência. E aí, uma ótima solução para reduzir o custo é fazer toda a parte interna no MDF branco. A gente usa muito essa solução, não só em closet, mas em todos os armários. Armário de cozinha, armário de banheiro, né? É uma alternativa que reduz muito o custo final dos armários. As portas podem ser também de vidro, né? E aí você consegue ver tudo que tem lá dentro, porém fica tudo fechado, tudo protegido de sujeira e de poeira, né? Você pode, se você quiser investir um pouco mais, porque aí já tem um custo mais alto, você pode fazer as portas de vidro reflecta. Eu acho que fica lindo, coloca uma iluminação interna e aí é muito bacana. Que quando você faz de vidro reflecta com essa iluminação interna, quando tá tudo aceso, você consegue ver tudo que tem lá dentro. Mas quando essa iluminação tá apagada, o vidro, essas portas de vidro reflecta se tornam quase como um espelho, sabe? Então você não vê muito o que tá lá dentro, fica um pouco camuflado. Fica lindo, super elegante, super sofisticado, mas como eu falei também tem um custo mais alto do que quando ele é todo de MDF. Já que eu falei aí um pouquinho de espelho, né? Vale lembrar aqui que uma boa solução também, quando você faz todos os armários, todo em MDF, é colocar pelo menos uma das portas em espelho. Principalmente se você não tem outro espaço no seu closet para ter um espelho de corpo todo. Só lembrando que aí esse espelho, se a função dele for para você se ver realmente, ele precisa ser o espelho prata ou incolor, porque o espelho fumê ou o espelho bronze, ele vai mudar um pouquinho a tonalidade ali da sua pele, da roupa, da maquiagem, né? Então vai acabar distorcendo um pouco e aí vai ser mais difícil para você usar ele com essa função de realmente se ver. Eu acho que é de extrema importância que o closet ele seja personalizado para você. Por isso que eu sempre faço os closets planejados. Então ele precisa realmente te atender a sua necessidade. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre medidas. Então você tem que analisar o seu dia a dia, o que você tem, quantas roupas de cabide, o que você usa em prateleira, o que você coloca em gaveta, né? O que você sente falta que você não tem hoje, que não te atende bem, que você gostaria de ter no seu closet. Então analisa tudo isso para depois você montar e começar a organizar o seu espaço. Então vamos começar falando da altura total do armário.
Eu gosto de fazer ele da altura do pé direito, né? O que é isso? É a altura do piso até o teto. Eu não gosto de fazer ele ali até uma certa altura, porque aquele espaço que sobra entre o final do armário até o teto só vai servir para acumular poeira. Então eu gosto de fazer ele do chão até o teto. Embaixo do armário você vai fazer ali uma base de marcenaria mesmo, o mesmo material do seu armário. Uma base com uma altura de 10 centímetros mais ou menos, recuada entre 7 e 10 centímetros em relação à profundidade do seu armário. Essa base ela serve para quando você chegar no armário, você encaixar o pé ali e conseguir chegar mais próximo do armário. É a mesma ideia do que a gente faz em cozinha, sabe? Que a gente faz ali um sócolo, um ressalto para também encaixar o pé. É a mesma ideia que você vai fazer, vai usar aí no seu closet. Já que eu comecei falando dessas alturas, né, eu vou seguir nessa mesma linha primeiro, falando das alturas verticais. Como eu já falei, o closet ele deve ser personalizado para você. Então, o que eu sempre faço com os meus clientes, antes de fazer o detalhamento, né, do closet, da marcenaria do closet, é fazer uma reunião, é fazer uma conversa sobre o que eles têm. Então, eu peço para que eles meçam as suas roupas, as alturas, mas como aqui a gente não tem como fazer isso, né, eu vou passar para vocês, a partir da experiência que eu tenho, o que a gente mais usa, as alturas que a gente mais usa para cada tipo de roupa. Aquela parte lá em cima, lá próxima do teto, a gente deixa geralmente para guardar itens que a gente usa menos, considerando que é uma parte de mais difícil acesso, né? Então a gente guarda malas, a gente até conhece esse espaço como maleiro, né? Porque a gente guarda mala, edredom, roupas de camas que às vezes a gente não usa muito. Então a gente deixa tudo isso que a gente não vai usar tanto lá em cima na parte mais alta. Os cabideiros para essas roupas menores, que são camisas sociais, blazer, a gente deixa geralmente uma altura entre 90 e 1,10. É o que a gente chama de cabideiro menor. Depois vem os cabideiros intermediários. São mais usados por mulheres, porque é aquele que a gente geralmente coloca os vestidos curtos, os vestidos midi, que são aqueles que não são nem curtos nem longos, sabe? E aí esses cabideiros intermediários, ele tem uma altura entre 1,30 e 1,40. E por último, vem os cabideiros que a gente usa para colocar vestido longo, né? E aí geralmente esse já tem uma altura maior, entre 1,60 e 1,80. Tem muitas pessoas que gostam de deixar o espaço inteiro para ele, até embaixo. Agora, se você for uma pessoa baixinha igual eu, vai sobrar muito espaço ali embaixo do seu vestido longo. Então, por isso que eu falo que é muito importante ver a medida do usuário na hora de projetar, né? Porque aí, se você é mais baixa, que você pode fazer nessa altura que eu falei, entre 1,60 e 1,80, ainda sobra espaço ali embaixo para você ter gaveta, ter prateleira, né? E aí não vai ficar nada desperdiçado. Agora, já as gavetas, eu acho interessante ter gavetas de medidas diferentes, de alturas diferentes. E aí eu acho essencial ter pelo menos 5 gavetas no armário. Eu vou explicar o que é cada uma delas. Eu gosto de guardar nas gavetas, então eu uso uma para roupa íntima, uma para meia, uma para roupa de praia, uma para pijama e uma para acessórios. E aí essa de acessórios eu acho até super interessante a gente fazer ali já algumas divisões internas para ficar tudo separadinho. Então essas 5 gavetas para mim são essenciais. Tem outras 3 que, se couber, eu ainda gosto de acrescentar, que é uma para roupa de ginástica e outras 2 para aquelas blusas de malha que a gente não coloca em cabide. Geralmente, muitas pessoas também gostam de colocar elas em prateleiras. Eu já prefiro em gavetas porque eu gosto de organizar, eu gosto de dobrar, de forma que a gente coloca enfileirada, uma atrás da outra. Porque assim, na hora que você tira uma, você não bagunça todas as outras, né? Se tá em prateleira, ela fica geralmente ali em montinho, uma embaixo da outra. Se você quer pegar lá de baixo, bagunça todas as outras, né? Então eu gosto de deixar pelo menos 2 gavetas para guardar esse tipo de blusa. As gavetas de acessórios, elas são mais baixinhas, né? Dá pra gente fazer com uma profundidade interna de mais ou menos 10 centímetros. Já as gavetas de roupa íntima, de meia, de roupa de praia, 15 centímetros dá também para ser usada. Agora, as gavetas de roupas, né? De blusas de malha, que eu falei, de pijamas, aí já tem que ser um pouquinho mais profundas. 20, 23, 25 centímetros é o ideal. Já as prateleiras, eu gosto de deixar para colocar bolsa, necessaire, né? Esses itens que a gente consegue tirar sem fazer muita bagunça ali.
Mas como eu falei, isso é muito pessoal. Tem as pessoas que gostam de colocar roupas de malhas ali nas prateleiras, por exemplo. Então vai variar muito, né? A altura das prateleiras vai variar com o tipo de objeto, com o que você vai guardar nelas. Mas geralmente a gente deixa uma altura de 40 a 45 centímetros para as prateleiras. Agora eu vou falar das sapateiras, né? Paixão de muita mulher aí são sapatos. Eu gosto de fazer as sapateiras estilo gaveta, com corrediças, que você consegue puxar, que aí dessa forma você consegue ver tudo que tem até lá no fundo, né? E aí as alturas vão ser muito variadas, não tem como eu falar muito aqui sobre isso, né? Porque você tem que analisar o tipo de sapato que você tem. Gosto de fazer com alturas variadas, para sapatos baixos, rasteirinhas, chinelos, sapatilha, algumas um pouco mais altas para tênis, outras mais altas ainda para guardar uma bota de cano alto, né? Então essas alturas vai variar com os sapatos que você tem e aí realmente você vai ter que medir os sapatos que você tem em casa. Já falamos das alturas verticais, né? Agora vamos falar de profundidade. Se você for fazer os seus armários sem portas, você consegue fazer ele com 55 centímetros, né? Agora, se você for ter porta, ele precisa ser um pouco mais largo, né? Um pouco mais profundo, para quando fechar a porta não amassar as suas roupas ali dentro. Então, se for porta de abrir, dá para fazer com 60 centímetros. Agora, se for porta de correr, você vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Então, vai precisar ser de 65 centímetros devido ao trilho, né? Uma porta vai correr ali sobre a outra. É importante também ficar atento à circulação dentro do closet. Se você tem o armário e uma parede, essa distância entre eles precisa ser de 80 centímetros mais ou menos, né? É o suficiente. Agora, se você tem um closet em U, ou se você tem nas duas paredes, você tem armário, né? Um armário de frente para o outro, entende-se que enquanto uma pessoa está usando um armário, outra pessoa pode usar o outro, né? Então a gente precisa de uma distância aí, de uma circulação maior, que aí vai variar mais ou menos de 1,10, 1,20 eu acho melhor. Agora falando um pouquinho de iluminação, a lâmpada precisa ser de qualidade, né? Precisa ser uma lâmpada com um bom IRC, que é o índice de reprodução de cor. E aí eu explico um pouco melhor sobre isso no vídeo sobre iluminação, que eu vou deixar aqui em cima, se você não viu. Quanto à luminária, a que você achar melhor, que combinar mais aí no estilo do seu closet. Gosto de usar trilhos, né, porque você consegue ali direcionar os spots e jogar a iluminação em todo o seu armário, né, de forma mais concentrada, mais focada. Iluminação e ventilação natural. Acho ótimo a ideia de ter uma janela, né, dentro do closet. Porém, se você tem um closet muito pequeno, talvez não seja muito viável você ter uma janela. Você vai acabar perdendo ali uma parede que poderia ser de armário. Então, acho que eu já abasteci vocês demais aqui de informação, de medidas, né? Espero que não tenha ficado confuso tudo isso. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar, se ficou faltando alguma informação aí pra você, pode mandar aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Até o próximo vídeo.